Não deu pro Papão, 2 a 0 Santos, jogando na Vila Belmiro. O Papão até surpreendeu, se postou muito bem ali, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar o Peixe na Vila, acabou saindo derrotado pelo placar de 2 a 0. Poderia ser diferente? Talvez. Vamos conversar aqui um pouco nesse vídeo, minha análise a respeito do que foi essa partida e a respeito do que foi o ponto forte e o ponto fraco do Papão aí nesse duelo contra o favorito da competição. Vou deixar também passando, enquanto eu converso com vocês, os lances, os melhores momentos para quem ainda de repente não assistiu, e também no final do nosso vídeo vou deixar um trecho da coletiva do professor Ali dos Anjos para vocês acompanharem aí a análise do treinador após o término da partida. Antes da gente começar, não esquece, deixa esse like aqui no canal Meu Pai Sandu. Já somos mais de 20 mil inscritos aqui no canal Meu Pai Sandu. E ó, fica ligado nos próximos vídeos que eu vou anunciar como é que eu vou presentear um dos inscritos aqui do canal Meu Pai Sandu para ganhar uma camisa novinha da temporada 2024 do Pai Sandu, beleza? Para quem não me segue ainda no Instagram, segue aí, o Instagram é esse que tá bem aqui embaixo, @canal Meu Pai Sandu. Lá eu tenho conteúdo todo santo dia. Quando eu não tô por aqui pelo YouTube, eu tô por lá pelo Instagram. Pode ter certeza absoluta. Agora vamos parar de papo, bora pra vinheta e bora falar sobre esse confronto entre Santos e Paysandu. 2 pro Peixe, 0 pro Papão. Vem comigo. Aqui logo no início, vem comigo na tela da Poder Esporte, porque a gente tem muitos jogos pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, na verdade, nesse domingo, e você não pode deixar de experimentar a emoção de vencer. Vem comigo aqui nesse jogo da Série B, Ponte Preta e Coxa. Coloquei aqui meu palpite em menos de 3,5 nesse jogo, ou seja, no máximo 3 gols nessa partida. Teremos Real Madrid e Barcelona, clássico espanhol, coloquei aqui menos de 4,5. Também é um jogo que geralmente tem muitos gols, por isso eu coloquei ali menos de 4,5 para garantir esse green. No jogo entre Deportivo Alavés e Atlético de Madrid, coloquei menos de 3,5 também, no máximo 3 gols na partida. E no jogo entre Botafogo e Juventude, coloquei aqui empate ou vitória do Juventude. Ficamos com uma odd total de 3,29 e uma aposta de R$500 para um possível retorno de R$1.645. Lembrando, você pode fazer os seus palpites na Poder Esporte, além também de experimentar aqueles joguinhos que todo mundo gosta e lucra bastante. O link da Poder Esporte está aqui na descrição para você fazer o seu cadastro. E lembrando, para você ganhar a camisa que eu vou sortear aqui e os ingressos também dos jogos do Paysandu, que vai ser sorteado no Instagram, você tem que estar cadastrado na Poder Esporte. Então não perde tempo, o link tá aí na descrição. Bom, pessoal, bora começar falando desde o primeiro tempo, né? A gente pode vir aqui com a escalação para vocês, que foi justamente o Matheus Nogueira no gol, Edilson Júnior na lateral direita. A dupla de zaga foi composta de Wanderson e Jefferson Quintana. Lembrando que o Lucas Maia está se recuperando aí de lesão, assim como o Biel e o Gabriel Bernat, que passou por cirurgia. E o Brian Borges foi o lateral esquerda nessa tarde do sábado, beleza? No meio de campo nós tivemos ali Leandro Vilela, João Vieira e Robinho fazendo o trio do meio de campo. E na trinca de ataque nós tivemos o Edinho, o Jean Dias pela esquerda e o Nicolas centralizado. A princípio, o que eu posso destacar de positivo dessa escalação? A segurança do Matheus Nogueira, a estreia do Jefferson Quintana, que foi muito bem ali no jogo, e também no ataque o Jean Dias dispensou comentários nessa partida. O melhor do jogo, na minha opinião, foi o João Vieira no meio de campo. Jogou a partida inteira e conseguiu fazer muito bem tudo aquilo que foi exigido. Inclusive, ele vem numa crescente muito interessante. Pode ser um jogador que consiga evoluir bastante nessa competição se continuar tendo essa minutagem aí. Destaque negativo pro jogo do Paysandu como um todo, desde o início do jogo, com esse time aí que foi colocado em campo. Edinho pela ponta direita não conseguiu criar quase nada. As dobradinhas com Edilson Júnior não funcionaram. Então o Paysandu não teve basicamente ali ataque pelo lado direito. O Brian Borges deu bastante suporte pelo Paysandu do lado esquerdo, para o Paysandu do lado esquerdo, junto com o Jean Dias, que estava frenético na partida. Mas apesar do Paysandu ter dominado, né? Isso aí é uma coisa que a gente deve destacar. Inclusive o Paysandu dominou o primeiro tempo, conseguiu ficar com mais de 65% de posse de bola. E aí nós tivemos a contusão do Robinho, que acabou sendo substituído.
O Paysandu, que no banco de reservas tinha o Christopher, por exemplo, para fazer essa função de meia de armação, de meia de construção. Não tinha o Biel, como eu já falei, mas tinha o Christopher, que podia fazer a sua estreia hoje. Porém, a opção do técnico do Hélio dos Anjos foi utilizar o Val Soares ali no meio de campo, ou seja, o Paysandu perde Robinho, que seria o seu meia articulador, e acaba colocando 3 volantes ali no meio de campo. Ao meu ver, essa foi uma escolha equivocada, afinal de contas, o Paysandu não conseguiu manter o mesmo ritmo e até mesmo ter as mesmas articulações. A movimentação do Paysandu começou a ficar muito limitada por conta dos jogadores que estavam ali no meio de campo. 3 jogadores sem a característica de criação, né, de armar e deixar o atacante ali na cara do gol, de achar esses espaços, no caso. São jogadores que, por exemplo, chegam um pouco mais à frente, até finaliza de fora da área, como, por exemplo, o Val Soares, o João Vieira até chega mais à frente, porém, nenhum deles com essa característica aí de articulação, com essa característica de criação e armação de jogadas no terço final ali antes do ataque. Na parte final, aliás, do campo, antes do ataque, né? Então, assim, o Paysandu perdeu muito com essa saída do Robinho, continuou tendo a posse de bola, porém uma posse de bola não tinha perigo. Foi assim, o Santos foi anulado no primeiro tempo, 100%, mas apesar dessa posse de bola, ficou faltando aquela peça ali para fazer com que o jogo do Paysandu fosse mais interessante, fosse mais envolvente, fosse mais criativo, desse um pouco mais de dinâmica nas jogadas, né? Um pouco mais de algo diferente nas jogadas de ataque, nos contra-ataques e etc, certo? Então, assim, rapaziada, o Paysandu jogou sim muito bem o primeiro tempo. O primeiro tempo terminou no 0-0. E aí vem o segundo tempo, tá? No segundo tempo, o Paysandu volta menos intenso, volta com menos atenção, pelo que parecia, e ainda piorou mais quando nós perdemos o Leandro Vilela. No segundo tempo, nós tivemos a entrada do Gabriel Bispo, Juan Ribeiro, Michel Macedo e Gabriel Santos. Nós continuamos sem o dito meio de campo articulador, sem o meio de criação, continuamos. E aí, rapaziada, o Gabriel Bispo, ele é uma peça que ele vem sendo muito questionado pela torcida, e é por conta desse tipo de jogo, como foi contra o Santos, que toda vez essa crítica ela se agrava mais ainda. As 2 jogadas em que o Santos acabou marcando, uma principalmente saiu basicamente dos pés dele, novamente, que nem como foi contra o Juventude, mas dessa vez foi dentro da área. Em vez dele afastar a bola, ele acaba entregando a bola para o jogador do Santos, que finaliza para a defesa do Matheus Nogueira, achando ali o Guilherme, estava sozinho, inclusive poderia estar sendo marcado pelo Michel Macedo, que também não entrou bem na partida. Então o Gabriel Bispo, no primeiro lance, ele acaba sendo o jogador que poderia interceptar, não consegue chegar a tempo. O primeiro gol eu nem acredito 100% a ele, porque foi uma jogada tão bizarra. Parece aqueles... Engraçado que o Paysandu divulgou a escalação naquela arte, né? Naquela arte do eFootball, né? O jogo de futebol aí da Konami, e que o Paysandu agora tá lá. E aí foi divulgada a escalação com essa arte do eFootball, né? Do antigo PES, no caso. E aí, o lance do primeiro gol do Santos, ele é tão bizarro, tá? É esse lance que vocês estão vendo aí, ó. É tão bizarro isso daí, cara. Isso é tão bizarro, porque o jogador, ele passa no meio dos dois, ele meio que tabela com os 2 jogadores do Paysandu, recebe a bola, consegue finalizar. Esse último jogador aí, esse terceiro jogador que chegaria para interceptar a bola, é justamente o Gabriel Bispo. Ou seja, quando ele poderia se limpar, olha só, como ele caminha em direção ao jogador do Santos, mas ele não consegue dar o bote. E aí, realmente, ele acaba caindo ali nas críticas da torcida, porque ele nunca consegue fazer o papel ali de volante bem, né? Bem executado. Sempre dá uma mancada. E aí, nós tivemos uma falha
né, que ela foi meio que coletiva, né? Primeiro, a atrapalhada dos dois jogadores que foram em cima do Pedrinho, jogador do Santos. Eles acabam ali deixando o Pedrinho passar no meio deles. A bola continua com o Pedrinho e aí o Gabriel Bispo não consegue chegar na jogada para interceptar e o Santos acaba fazendo o seu primeiro gol. E aí, nesse lance que vocês acabaram de ver, o Gabriel Bispo tem a chance de tirar a bola dali e acaba se atrapalhando, entregando a bola de novo no pé do jogador do Santos, que finaliza, Matheus defende e a bola acaba caindo no pé do Guilherme, que não estava sendo acompanhado pelo Michel Macedo. Santos faz 2-0. Esse placar poderia ter sido diferente, tá? Desde o primeiro tempo, se o Paysandu tivesse algumas peças um pouco mais refinadas, ou talvez entrasse de uma forma diferente. Eu digo propriamente na escalação, tá? Porque eu acho que Jean Dias poderia ser utilizado pelo lado direito, e tu teria uma opção de Vinícius Leite pela esquerda, um Wesley Garcia pela esquerda, ou tu poderia também utilizar já o Juan Ribeiro de titular no lugar do Edinho. O Edinho não conseguiu ganhar nenhuma bola nesse jogo contra o Santos. E eu costumo dizer que isso acontece muito. O Edinho, na minha opinião, assim como o Wesley Garcia, é jogador para segundo tempo. Eu entraria nessa partida com o Juan Ribeiro pelo lado direito, tá? E eu vou até colocar aqui uma opinião minha, e quem sabe pode até ser um pouco de loucura, mas veja bem, hoje o Lucas Maia não estava em condições de jogo. Hoje quem jogou foi Wanderson e Jefferson Quintana. Brian Borges fez a lateral esquerda. Edilson até que foi bem defensivamente, mas não ajudou em praticamente nada no setor ofensivo. E aqui eu chego numa possibilidade que eu quero inclusive colocar para vocês. Eu vou até trazer a tela aqui para mim. Uma possibilidade que eu quero trazer para vocês. O Lucas Maia, ele já chegou a jogar uma temporada inteira como lateral esquerdo. Inteira. E eu fico pensando assim, será que não existe a possibilidade da gente manter essa dupla de zaga? Wanderson e Jefferson Quintana. Inclusive, vocês saíram muito bem, tá? A dupla de zaga se saiu muito bem. É como, inclusive, o professor dos Anjos falou na coletiva. Acho que foi até o Dinho que falou. Parece que eles se completaram assim, sabe? Parece que eles se completaram ali na defesa. Eu gostei da defesa. Achei uma defesa tranquila, sólida. Um é mais ágil, o outro é um pouco mais pesado. Eu gostei da defesa. Poderia fazer um teste. Poderia utilizar Wanderson e Jefferson Quintana na defesa. Edilson na direita. Tem o Léo Pereira ainda que ainda não estreou. Poderia utilizar o Lucas Maia na lateral esquerda. Poderia utilizar o Lucas Maia na lateral esquerda. E liberava o Brian Borges para o ataque. Vocês lembram daquele jogo que o Brian Borges jogou como ponta esquerda? E se a gente conseguisse manter o Lucas Maia na esquerda e liberar o Brian Borges para jogar na ponta esquerda e trazer o Jean Dias para a ponta direita para o lugar do Edinho? Essa aqui é uma opinião, tá? Uma visão assim de jogo, de estratégia, para fazer algo diferente, mas ainda mantendo o padrão, que eu acho que cabe. Eu acho que cabe, tá? E não é nenhum absurdo, como eu já falei. Lucas Maia já fez uma temporada inteira como lateral esquerdo. Brian Borges já jogou várias vezes, não no Paysandu, mas em outros clubes como ponta. No Paysandu mesmo ele jogou como ponta e fez gol, inclusive. Então eu acho que é uma possibilidade. Porque assim, não tá dando pro Edinho ser titular nessa ponta direita. Não tá dando. Os caras ganham demais do Edinho pelo lado direito. O Edinho tem que ser utilizado no segundo tempo. Assim, na mesma estratégia que é utilizada com o Wesley Garcia, na minha opinião, é a mesma estratégia que deve ser utilizada em relação ao Edinho. O Edinho não consegue ganhar as bolas. Não consegue ganhar nenhuma jogada que ele vai dividir, ou ele perde ou ele vai fazer a falta. Então, assim, poderia, quem sabe, remanejar o Jean Dias para sua posição de origem, que é a ponta direita, e lançar o Brian Borges na ponta esquerda. Lembrando que ainda tem o Vinícius Leite também, que é um jogador que eu acredito que pode tranquilamente aí, ser o dono dessa posição. E deve ser o dono dessa posição. Precisa ser o dono da posição.
Mas enquanto há essa disputa aí, né, entre os atletas do ataque, poderia ser uma válvula de escape o Brian Borges na ponta esquerda. Qual a opinião de vocês? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. No geral, o Paysandu jogou bem, foi um primeiro tempo excelente para o Paysandu, mas faltou aquele refino, faltou aquele outro jogador de suporte para o Nicolas, faltou aquele meia de articulação. O Nicolas estava tendo que voltar no meio de campo para ajudar a construir a jogada. Teve uma jogada que ele fez inteira sozinho, acabou finalizando longe do gol, tá? Então, o Paysandu, se ele tivesse algumas peças aí, como a gente sempre vem falando, precisa trazer uma sombra para o Nicolas, precisa trazer um ponta mais eficiente, jogador de mais velocidade. Gabriel Santos entrou hoje, não mostrou, tá? Não mostrou. Não teve tantas oportunidades, também tem toda a questão da condição do jogo, né? Que como já estava o jogo em si, não mostrou, tá? O fato é que não mostrou, tá? O melhor jogador de ponta hoje no Paysandu é o Jean Dias, sem sombra de dúvidas, tá? E o Nicolas continua sem essa sombra, tá bom? Tem o Juan Ribeiro também que pode ser utilizado, mas eu acho que ainda ficou faltando o Paysandu contratar alguém nessa janela para jogar ali, para concorrer nessa vaga de centroavante com o Nicolas, porque chega a determinados momentos da partida, você vê claramente que o Nicolas está esgotado. Mas qual é a opinião de vocês em relação à partida que o Paysandu fez? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Eu gostei, tá? A minha nota para esse jogo aí é um 6,5, afinal de contas foi uma derrota, mas poderíamos ter saído com um resultado melhor se nós tivéssemos feito ali as substituições pelo menos equivalentes, né? Trocar um meia por um meia, não um meia por um volante, sendo que ainda era o primeiro tempo. Na hora que fosse fazer a substituição de tirar o Leandro Vilela, trazia o Val para a primeira volância, não colocaria o Gabriel Bispo, porque já está improvisando o Gabriel Bispo como primeiro volante, então melhor colocar um Val Soares ali de primeiro volante, ou um próprio João Vieira como esse primeiro volante, do que colocar o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo entrou, deu 1 minuto, o Paysandu tomou gol. Então assim, realmente complicado, o Paysandu poderia ter entregue mais, porém ficou ali pelo menos a impressão de que está sendo uma equipe competitiva e intensa, mas não pode dar esse mole que deu aí no segundo tempo. Beleza? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E claro, não esquece de deixar esse like aí. Já deixou esse like aí? Então, a hora é agora. Deixa esse like aí. Para quem me pergunta sobre onde assistir os jogos do Paysandu na Série B, claro que tem o Play TV Max, e o número tá aparecendo aqui do lado para você, e o link do Play TV Max sempre fica na descrição dos nossos vídeos. No Play TV Max você assiste a Série B completa, a Série C, a Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Champions League, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, enfim, é futebol o tempo todo. Play TV Max está disponível para televisão, para TV Box, para computador, para notebook, para celular, seja Android, seja Apple, para tablet, enfim, em todos os dispositivos você consegue ativar o serviço do Play TV Max. Não perde essa oportunidade, tem desconto especial para os inscritos do canal Meu Paysandu e vem fazer o teu teste, faz a tua assinatura do Play TV Max, faz assim como eu e muita gente. Por exemplo, o jogo do Paysandu passou no Sport TV e claro que tem no Play TV Max. E obviamente tem séries e filmes e diversão para toda a família. Vou ficando por aqui em mais um vídeo do canal Meu Paysandu. Não esquece de se inscrever também, beleza? Para tu não perder os próximos vídeos e ativar o sino das notificações. Vou deixar ali um trecho da coletiva do professor Hélio dos Anjos para vocês. Lembrando que a coletiva na íntegra você vai assistir na Papão TV, fechou? Abraço, até a próxima. Marcelo Guedes é nóis e fui! Parabéns pela apresentação. Resultado não, mas pela apresentação, principalmente no primeiro tempo, o Paysandu foi muito mais tímido que o Santos, não deixava o Santos jogar, nem sair, nem articular, e o Paysandu fazendo tudo isso, articulando, chegando, mas não colocando a bola para dentro do gol. Acho que essa foi a diferença do primeiro para o segundo tempo, que já foi mais igual, né? Realmente foi mais igual. Nós ficamos menos com a bola nos primeiros 30 minutos do segundo tempo. E esse de ficar menos com a bola, você acaba oferecendo para o adversário situações como nós oferecemos. Eu, nessa semana,
5 dias que nós tivemos de um jogo para outro, daquela guerra de 4 jogos para esse, trabalhamos muito na condição do gol que nós tomamos, principalmente o primeiro. Eu procurei trabalhar essa semana a nossa marcação baixa, porque nós estamos entrando para uma competição de muita igualdade. Não é uma competição como nós participamos até agora, que a gente sobressaiu em cima praticamente de todos os adversários, né? Então nós conseguimos trabalhar isso. E eu acho que o primeiro gol nós erramos nesse sentido. O primeiro gol, nossa linha baixa, o garoto veio por dentro, sabia que ia entrar por dentro, o Pedrinho é um jogador canhoto, né? E nós batemos no primeiro, batemos no segundo, quando o terceiro chegou, já chegou resvalando o chute dele. Não gostei daquele gol, acho que foi o gol que foi decisivo. Agora, eu saio assim com uma convicção muito grande, independente do seu elogio, independente daquilo que todo mundo viu. Eu saio com a convicção de que o Paysandu vai fazer um grande campeonato. Eu acho que hoje aqui nós chegamos a essa conclusão. Estávamos discutindo isso agora no vestiário, com os companheiros de comissão técnica, a imposição do nosso jogo, essa famosa linha alta, essa marcação-pressão. Se nós tivéssemos aproveitado 3 lances no primeiro tempo dessa marcação-pressão, nós tiramos toda a condição dos 2 volantes do Santos jogar, porque o time do Santos joga em cima dos 2 volantes. Foram os 2 melhores jogadores praticamente do Campeonato Paulista, tanto o João quanto o Pituca. Nós eliminamos esse jogo deles e pressionamos muito, principalmente o lado do Joaquim, ficaram sem saída. E outra coisa, dentro do campo, nós ficamos muito tempo com a bola no primeiro tempo. Nós ficamos com a bola, nós trabalhamos bem, independente da saída do Robinho, mas o Val entrou bem nessa condição de ser mais um armador do que um meia ponta de lança, como é o caso do Robinho. Eu tenho um entendimento que pode ser diferente de muitos, como você mesmo falou, pode ser que seja diferente do seu entendimento, mas eu tenho um entendimento que nós fizemos sim. Nós demos mostra hoje para nós mesmos que nós vamos fazer coisa nessa Série B. Nós vamos fazer coisa nessa Série B. Eu acho que hoje foi uma prova inconteste em relação a isso. Vamos crescer, tem jogadores novos chegando, tem uma condição boa de você começar agora o próximo jogo daqui a 7 dias praticamente. Isso é importante para nós. As pessoas não entendem muitas vezes. Foram 4 guerras que nós participamos. Mentalmente o time cansou muito com as decisões internas contra esse grande adversário que é o Remo. E hoje a gente fez um jogo que me deixa, acima de tudo, muito, muito convicto de que nós vamos fazer. Pode ter certeza que nós vamos fazer um grande campeonato da Série B.